Há mais de 2.500 anos, o norte da Índia era um mundo em transformação. Não existia um único grande império controlando toda a região. O território era dividido entre diferentes reinos, cidades e povos. Alguns eram governados por reis. Outros possuíam formas próprias de organização política. Estradas ligavam centros comerciais, enquanto rios serviam como caminhos naturais para pessoas e mercadorias. A agricultura sustentava grande parte da população. O comércio crescia. Cidades se expandiam. E, junto com essas mudanças, novas perguntas começavam a ocupar a mente de muitas pessoas. O que acontece depois da morte? Por que existe sofrimento? A vida possui algum propósito? É possível escapar do ciclo de nascimento e morte? Essas questões não surgiram com Siddhartha Gautama. Muito antes dele, pensadores, sacerdotes e mestres buscavam respostas. Para compreender a história daquele homem que mais tarde seria conhecido como Buda, primeiro precisamos olhar para o mundo em que ele nasceu. Uma terra de grandes tradições. A Índia antiga possuía uma das tradições espirituais mais complexas do mundo. Durante séculos, conhecimentos religiosos foram preservados por meio da transmissão oral. Hinos, rituais e ensinamentos passavam de geração em geração. Entre esses textos estavam os Vedas, considerados fundamentais para várias tradições religiosas do subcontinente indiano. Os sacerdotes desempenhavam um papel importante na preservação e realização dos rituais, mas o cenário espiritual da época estava longe de ser uniforme. Ao lado das tradições ligadas aos rituais védicos, surgiam pessoas que abandonavam a vida comum em busca de outro caminho. Eram renunciantes, homens e mulheres que deixavam famílias, propriedades e posições sociais para viver de maneira simples, viajando, meditando e procurando respostas para questões que pareciam maiores do que a própria existência. Foi nesse ambiente que Siddhartha cresceu. A questão do sofrimento. Muitos dos pensadores daquele período estavam preocupados com um problema central: a condição humana. A vida trazia alegrias, mas também perdas. Uma criança nascia, crescia, envelhecia, adoecia, morria. Nenhuma riqueza parecia capaz de impedir completamente esse caminho. Um rei podia possuir palácios. Um comerciante podia acumular riquezas. Um guerreiro podia conquistar terras. Mas ninguém podia garantir que permaneceria jovem para sempre. Ninguém podia impedir a morte. Para muitos buscadores espirituais da época, essa realidade exigia uma resposta. Se a existência estava marcada pela mudança e pela perda, seria possível encontrar algum caminho para além desse ciclo? Nascimento, morte e renascimento. Entre as ideias presentes em diferentes tradições da Índia antiga estava a noção de renascimento. De acordo com essas concepções, a morte não representava necessariamente o fim absoluto. A existência poderia continuar de outras formas. As ações de uma vida poderiam ter consequências que ultrapassavam o presente. Essa ideia estava ligada ao conceito de karma, entendido de maneiras diferentes por diversas tradições. De forma geral, karma estava relacionado às ações e às suas consequências. O que uma pessoa fazia importava. As escolhas deixavam marcas. E a vida atual poderia estar ligada a uma realidade muito maior do que apenas o momento presente. Mas, se o renascimento continuava repetidamente, surgia outra pergunta: como escapar desse ciclo? Os renunciantes. Enquanto muitos viviam em cidades, trabalhavam na agricultura, participavam no comércio ou serviam aos reis, outros escolhiam abandonar tudo. Alguns percorriam estradas, outros viviam em florestas. Havia aqueles que seguiam mestres e praticavam meditação. Alguns submetiam o próprio corpo a grandes privações. Acreditavam que, afastando-se dos prazeres e das distrações, poderiam encontrar uma verdade mais profunda. Esses movimentos de renúncia tiveram enorme importância para o ambiente em que o budismo surgiria. Siddhartha não apareceu em um vazio.
Ele nasceu em uma época repleta de debates, mestres e pessoas que questionavam o significado da existência. Mais tarde, ele próprio deixaria sua casa para se juntar a esse mundo de buscadores. Mas, naquele momento, tudo isso ainda estava distante, porque Siddhartha nasceu em uma situação muito diferente da maioria das pessoas. O clã dos Shakyas. Segundo a tradição budista, Siddhartha nasceu entre os Shakyas, um povo estabelecido na região próxima ao atual Nepal, no norte do subcontinente indiano. Seu pai era conhecido como Suddhodana. As tradições descrevem a família como pertencente à elite governante daquele grupo. Mais tarde, o filho receberia o nome pelo qual seria conhecido durante séculos, Siddhartha Gautama. Mas naquele momento ninguém poderia imaginar até onde sua história chegaria. Ele ainda não era Buda, não era mestre, não possuía discípulos. Era apenas uma criança nascida em um mundo antigo, cercado por tradições, conflitos e perguntas que os seres humanos tentavam responder havia gerações. O nascimento segundo a tradição. As tradições budistas contam diferentes versões sobre o nascimento de Siddhartha. Uma das narrativas mais conhecidas fala de sua mãe, Maya, e de acontecimentos considerados extraordinários que teriam precedido o nascimento. Essas histórias fazem parte da tradição religiosa e foram preservadas ao longo dos séculos. Não estamos aqui para determinar se devem ser entendidas literalmente. O importante é compreender o papel que possuem dentro da narrativa budista. Segundo essas tradições, o nascimento de Siddhartha teria sido acompanhado por sinais que indicavam um destino incomum. A criança não seria uma pessoa comum. Mas qual seria esse destino? Essa pergunta apareceria novamente pouco tempo depois. Uma previsão sobre o futuro. De acordo com relatos tradicionais, sábios e especialistas foram chamados para observar a criança. Ao analisá-la, alguns teriam chegado a uma conclusão extraordinária. Siddhartha poderia seguir um de dois caminhos. O primeiro seria o de um grande governante, um homem capaz de conquistar poder e tornar-se uma figura política extraordinária. O segundo caminho seria completamente diferente. Ele poderia abandonar a vida mundana e tornar-se um grande mestre espiritual. Para o pai, essa segunda possibilidade não era necessariamente motivo de alegria. Se o filho abandonasse tudo, quem continuaria a família? Quem assumiria suas responsabilidades? Segundo as tradições, Suddhodana desejava proteger Siddhartha de qualquer coisa que pudesse despertar nele o desejo de abandonar o mundo. E essa tentativa de proteção teria marcado profundamente a juventude do futuro Buda. Um palácio como proteção. Siddhartha cresceu cercado por conforto. A tradição descreve uma vida de riqueza e proteção. Servos, jardins, música, festas, roupas, tudo aquilo que uma família poderosa poderia oferecer. Mas havia também uma intenção por trás desse mundo cuidadosamente construído. Seu pai desejava mantê-lo distante das partes mais duras da existência, do sofrimento, da doença, da velhice, da morte. Se Siddhartha não visse essas coisas, talvez nunca pensasse em abandonar a vida que tinha. Era uma tentativa de construir um mundo perfeito ao redor de alguém. Mas existe uma pergunta que essa história coloca diante de nós. É possível proteger uma pessoa da própria realidade? Por mais altos que sejam os muros de um palácio, o tempo continua passando. O corpo continua envelhecendo. As pessoas continuam morrendo. Nenhuma riqueza pode apagar completamente essas verdades. E, um dia, Siddhartha começaria a perceber isso. Mas antes que esse momento chegasse, ele viveria como aquilo que todos esperavam que fosse. Um príncipe, um homem preparado para uma vida de poder, sem imaginar que, em algum ponto do caminho, abandonaria tudo. O homem que ainda não era Buda. É importante lembrar disso. Quando olhamos para Siddhartha a partir do futuro, já sabemos quem ele se tornaria. Sabemos que milhões de pessoas passariam a conhecer sua história. Sabemos que seus ensinamentos atravessariam continentes.
Sabemos que seu nome se tornaria parte da história da humanidade. Mas ele não sabia. Naquele momento, era apenas um jovem vivendo dentro do mundo que havia sido preparado para ele. Um mundo confortável, protegido, planejado, do lado de fora. Porém, existia uma realidade que ele ainda conhecia pouco. E bastaria um encontro com essa realidade para colocar toda a sua vida em movimento. No próximo capítulo, vamos entrar na juventude de Siddhartha. Veremos como ele viveu dentro desse mundo protegido, formou uma família e seguiu o caminho esperado por todos, até que algo começou a mudar, porque nenhum palácio poderia esconder para sempre as perguntas que aguardavam do lado de fora. Siddhartha cresceu em meio ao conforto reservado à elite de seu tempo. As tradições budistas descrevem uma juventude cercada por jardins, música, festas e todas as condições necessárias para que ele não precisasse enfrentar as dificuldades encontradas pela maior parte da população. Seu pai desejava que o filho permanecesse ligado à vida mundana. A previsão feita sobre o futuro de Siddhartha ainda estava presente. Ele poderia tornar-se um grande governante, ou poderia abandonar tudo em busca de uma resposta espiritual. Para Suddhodana, a primeira possibilidade era desejada. A segunda representava uma ameaça ao futuro da família. Por isso, o ambiente ao redor do jovem príncipe teria sido cuidadosamente controlado. Uma vida de conforto. As narrativas tradicionais contam que Siddhartha recebeu uma educação adequada à sua posição. Aprendeu aquilo que se esperava de um membro da elite governante. Conhecimentos, disciplina, habilidades físicas e preparação para as responsabilidades que poderiam surgir no futuro faziam parte de sua formação. Ele não cresceu isolado do mundo por completo. Conhecia outras pessoas. Participava da vida de sua comunidade. Tinha contato com as tradições de seu povo. Mas havia uma diferença fundamental. Ele conhecia pouco das formas mais duras da existência. A velhice permanecia distante. A doença era escondida. A morte não fazia parte daquele cenário cuidadosamente protegido. O objetivo era simples. Se Siddhartha não encontrasse sofrimento, talvez não tivesse motivos para abandonar o palácio. O casamento. Quando chegou à idade adulta, Siddhartha se casou. Sua esposa é tradicionalmente conhecida como Yasodhara. As diferentes tradições apresentam detalhes variados sobre esse período, mas todas colocam o casamento como parte importante da vida de Siddhartha antes de sua renúncia. A união também reforçava o caminho que sua família esperava para ele. Agora existiam responsabilidades ainda maiores. Família, posição social, possível sucessão, deveres diante de seu povo. Tudo apontava para uma vida dentro da sociedade. Nada indicava que aquele jovem abandonaria sua posição para viver como um renunciante. Um filho. Segundo a tradição budista, Siddhartha e Yasodhara tiveram um filho chamado Rahula. O nascimento da criança tornou sua ligação com a vida familiar ainda mais forte. Siddhartha agora não era apenas filho de Suddhodana. Também era marido e pai. Existia uma família dependendo dele. Essa realidade tornaria sua futura decisão ainda mais difícil. Abandonar o palácio não significaria simplesmente abrir mão de riqueza. Significaria deixar para trás pessoas que faziam parte de sua própria vida, o mundo além dos muros. Enquanto Siddhartha vivia protegido, o mundo ao redor continuava seguindo seu curso. Camponeses trabalhavam, comerciantes percorriam estradas, doenças atingiam famílias, pessoas envelheciam. Guerras e conflitos faziam parte da realidade política. A morte estava presente em todas as comunidades. Siddhartha simplesmente não havia sido colocado diante dessas experiências de maneira direta. Mas isso não poderia durar para sempre. Os 4 encontros. É aqui que começa uma das narrativas mais conhecidas da tradição budista. Segundo os relatos tradicionais, Siddhartha saiu do ambiente protegido em que havia crescido e encontrou 4 situações que mudariam sua maneira de enxergar a existência.
Esses episódios ficaram conhecidos como os 4 encontros. Eles são apresentados como momentos decisivos na transformação do príncipe. O primeiro encontro. Durante uma saída, Siddhartha teria encontrado um homem muito velho. O corpo estava curvado. Os cabelos haviam perdido a juventude. Os movimentos eram lentos. Para alguém que havia crescido protegido dessas realidades, aquela visão causou um impacto profundo. Ele teria perguntado ao acompanhante o que havia acontecido com aquele homem. A resposta revelou algo que Siddhartha aparentemente nunca havia encarado dessa maneira. A velhice chega para todos. Não importava a riqueza, não importava a posição, não importava a beleza. O tempo transforma o corpo. E Siddhartha também envelheceria. O segundo encontro. Em outra saída, ele teria encontrado uma pessoa doente. O sofrimento físico revelou uma realidade igualmente inevitável. Qualquer corpo pode adoecer. A saúde não é permanente. Uma pessoa pode estar bem hoje e enfrentar uma enfermidade amanhã. Para Siddhartha, isso ampliava a questão. Não bastava compreender que a juventude desaparece. A própria saúde também pode ser perdida. O terceiro encontro. Depois veio o encontro mais difícil. Siddhartha teria visto um cadáver sendo levado para os rituais funerários. A morte, que havia permanecido distante de sua vida protegida, apareceu diante de seus olhos. Não era mais uma ideia. Era uma realidade concreta. A pessoa havia vivido. Agora estava morta. E Siddhartha compreendeu que nenhum ser humano poderia escapar desse destino indefinidamente. Segundo a tradição, esse encontro abalou profundamente o príncipe. Se todos envelhecem, adoecem e morrem, então uma vida construída apenas sob conforto não poderia oferecer segurança permanente. O quarto encontro. Mas o último encontro apresentou uma possibilidade diferente. Siddhartha teria encontrado um renunciante, um homem que havia abandonado os prazeres da vida comum para buscar uma resposta espiritual. Ele não estava cercado por riqueza, não possuía o conforto de um palácio. Mesmo assim, parecia seguir outro caminho. Para Siddhartha, aquela figura representava algo novo. Talvez existisse uma maneira de enfrentar as grandes questões da existência sem simplesmente ignorá-las. Talvez fosse possível procurar uma resposta. A vida no palácio já não era a mesma. Depois desses encontros, segundo a tradição, Siddhartha começou a enxergar sua própria vida de outra maneira. Os jardins continuavam bonitos. As festas continuavam acontecendo. Sua família continuava ao seu lado. Mas algo havia mudado. Ele agora sabia que a juventude terminaria. A saúde poderia desaparecer. A morte chegaria. Nenhuma riqueza poderia impedir isso. O conforto não havia eliminado o sofrimento. Apenas o havia mantido distante de seus olhos. Uma pergunta cresce. Siddhartha passou a buscar uma resposta para um problema muito maior. Se o sofrimento fazia parte da existência, seria possível encontrar uma maneira de superá-lo? Não se tratava simplesmente de escapar da pobreza. Ele já possuía riqueza. Não era uma busca por poder. Ele havia nascido em uma família poderosa. Também não parecia ser uma tentativa de encontrar prazeres maiores. Sua vida já oferecia muitos deles. A questão era mais profunda. Como viver diante de uma existência marcada pela mudança, pela doença, pela velhice e pela morte? O conflito. Agora existiam duas forças dentro de Siddhartha. De um lado estava sua família, sua esposa, seu filho, seu pai, seu povo, sua posição, tudo aquilo que o ligava ao mundo. Do outro lado estava a pergunta que não desaparecia. Se ele permanecesse no palácio, teria conforto, mas não teria encontrado a resposta que procurava. Se abandonasse tudo, poderia passar anos sem saber se encontraria alguma solução. Era uma escolha entre segurança e busca. E, segundo a tradição budista, Siddhartha escolheria a busca, a grande decisão.
A noite da renúncia ocupa um lugar central na tradição budista. Siddhartha teria decidido deixar o palácio enquanto sua família dormia. Ele contemplou sua esposa e seu filho. Sabia que estava prestes a abandonar uma vida inteira. Depois deixou o ambiente onde havia crescido. O príncipe estava desaparecendo. No lugar dele surgia um buscador. Um homem disposto a descobrir se existia uma resposta para aquilo que havia começado a incomodá-lo. O fim da vida de príncipe. Siddhartha teria atravessado os limites de seu território, longe do palácio, abandonado seus símbolos de posição social. As roupas foram trocadas. O cabelo foi cortado. Os sinais externos de sua condição desapareceram. A riqueza ficou para trás. A vida familiar ficou para trás. Seu antigo destino também. Ele agora seguia o caminho dos renunciantes que havia encontrado anteriormente. Mas havia um problema. Siddhartha ainda não sabia qual caminho seguir. A busca começa. Ele começou a procurar mestres espirituais. Queria compreender a realidade. Queria descobrir por que o sofrimento existia. Queria encontrar uma saída para o ciclo de nascimento e morte. Durante essa jornada, encontrou diferentes ensinamentos e práticas. Alguns mestres possuíam grande reputação. Outros seguiam métodos extremamente rigorosos. Siddhartha estava disposto a experimentar. Ele havia abandonado uma vida de luxo. Agora estava preparado para testar outros extremos. E essa busca o levaria cada vez mais longe, até chegar ao ponto em que perceberia que abandonar o palácio era apenas o começo. A verdadeira batalha ainda estava por vir. Depois de abandonar o palácio, Siddhartha já não possuía a vida que conhecia. As roupas luxuosas haviam ficado para trás. A família permanecia distante. A segurança desaparecera. Agora ele caminhava como um renunciante, dependendo de outras pessoas para obter alimento e seguindo mestres que poderiam ajudá-lo em sua busca. Seu objetivo não era conquistar riquezas. Também não procurava um novo reino. Ele queria compreender a existência. Queria descobrir por que os seres humanos sofrem e se existia uma maneira de escapar desse sofrimento. Os primeiros mestres. Siddhartha encontrou diferentes professores espirituais. Entre eles estavam Alara Kalama e Udaka Ramaputta, figuras preservadas nas tradições budistas como mestres importantes durante sua busca. Os ensinamentos desses homens envolviam estados profundos de concentração e práticas meditativas. Siddhartha demonstrou grande capacidade. Aprendeu rapidamente. Chegou a dominar aquilo que seus mestres ensinavam. Mas havia um problema. Mesmo depois de alcançar níveis elevados de concentração, ele ainda não considerava ter encontrado a resposta definitiva para o sofrimento. Os estados meditativos podiam ser profundos, podiam produzir experiências extraordinárias, mas continuavam sendo estados que surgiam e desapareciam. Siddhartha queria algo mais permanente. Quando um mestre não é suficiente, segundo a tradição, um dos mestres chegou a considerar Siddhartha igual a ele. Isso mostra o nível de domínio que o jovem teria alcançado. Mas, em vez de permanecer como discípulo, Siddhartha decidiu continuar. Ele percebeu que precisava procurar outro caminho. Essa decisão revela uma característica importante de sua jornada. Ele não estava simplesmente procurando alguém que lhe entregasse uma resposta pronta. Queria descobrir por si mesmo o caminho dos ascetas. Depois de deixar esses mestres, Siddhartha encontrou um grupo de ascetas. Eles acreditavam que o corpo e os desejos precisavam ser submetidos a grande disciplina. A ideia era que, reduzindo os prazeres físicos ao mínimo, seria possível alcançar uma compreensão espiritual mais profunda. Siddhartha decidiu experimentar esse caminho e levou a prática ao extremo. Anos de privação. A tradição conta que Siddhartha passou anos praticando austeridades. Comia muito pouco. Controlava a respiração. Submetia o corpo a condições difíceis. Reduzia cada vez mais suas necessidades. Seu corpo começou a sofrer. A aparência mudou. A força diminuiu.
A vida que antes havia sido cercada por conforto agora estava no extremo oposto. O príncipe que vivia entre jardins e banquetes havia se tornado um asceta extremamente debilitado, o corpo no limite. Os relatos tradicionais descrevem Siddhartha em condições físicas severas. Seu corpo estava extremamente magro. A alimentação havia sido reduzida a níveis mínimos. A concentração e a disciplina eram levadas ao limite. Mas, apesar de todo esse esforço, a resposta que ele procurava ainda não havia aparecido. Isso criou uma nova dúvida. Talvez o problema não estivesse na falta de esforço. Talvez estivesse no próprio caminho escolhido, quando a privação também não funciona. Siddhartha percebeu que existia uma contradição. No palácio, havia vivido cercado de prazer. Depois, havia passado para o extremo oposto, submetendo o corpo a sofrimento intenso. Nenhum dos dois caminhos havia produzido aquilo que buscava. O primeiro estava ligado ao excesso. O segundo, à negação extrema. Talvez fosse necessário encontrar uma terceira possibilidade. Nem abandonar completamente o corpo em favor dos prazeres, nem destruí-lo através da privação. Essa percepção seria fundamental. O caminho do meio. Segundo a tradição budista, Siddhartha decidiu abandonar as práticas extremas. Essa decisão provocou uma reação entre os ascetas que o acompanhavam. Eles acreditavam que ele havia desistido. Para eles, voltar a comer normalmente significava abandonar a busca. O grupo se afastou. Siddhartha ficou sozinho. Mas, pela primeira vez, ele estava seguindo uma direção própria. Mais tarde, essa escolha seria associada ao conceito conhecido como caminho do meio. A alimentação. Uma das narrativas mais conhecidas desse momento envolve uma jovem chamada Sujata. Segundo a tradição, ela teria oferecido alimento a Siddhartha. O gesto teria acontecido quando ele estava extremamente debilitado. Depois de aceitar a comida, suas forças começaram a retornar. A história possui grande importância dentro da tradição budista porque representa o abandono do ascetismo extremo. Siddhartha percebeu que um corpo destruído pela privação não poderia servir adequadamente à busca que pretendia realizar. Sozinho diante da busca. Agora Siddhartha estava novamente sozinho. Os mestres haviam ficado para trás. Os ascetas também. Ele não possuía mais uma comunidade que o acompanhasse. Não tinha riqueza. Não tinha posição. Não tinha um professor que pudesse lhe oferecer a resposta que procurava. Restava apenas sua própria determinação. Foi então que decidiu realizar uma última tentativa. A árvore. Siddhartha encontrou uma árvore, tradicionalmente identificada como a árvore Bodhi. Ali decidiu permanecer em meditação. A tradição conta que ele assumiu o compromisso de não abandonar aquele lugar até alcançar a compreensão que procurava. Era um momento decisivo. Anos de busca haviam passado. Primeiro, o palácio. Depois, os mestres. Em seguida, os anos de austeridade. Agora restava meditação. A noite da grande transformação. As tradições budistas descrevem uma noite extraordinária. Siddhartha entrou em profunda meditação. Durante esse período, teria enfrentado diferentes tentações e obstáculos. Uma das figuras mais conhecidas dessa narrativa é Mara. Dentro da tradição budista, Mara representa forças que desviam o praticante do caminho do despertar. A narrativa apresenta uma batalha que não precisa ser entendida apenas como um confronto físico. Ela também representa os obstáculos internos enfrentados por Siddhartha. Medo, desejo, dúvida, apego. Mara, segundo os relatos tradicionais, Mara tentou impedir que Siddhartha alcançasse o despertar. Teriam surgido imagens, tentações e desafios. Mara procurava fazer com que Siddhartha abandonasse sua busca, mas ele permaneceu em meditação. A narrativa culmina com Siddhartha tocando a terra. Esse gesto ficou conhecido como o gesto de testemunho da terra. A terra seria testemunha de sua determinação. O despertar.
Ao longo daquela noite, segundo a tradição budista, Siddhartha alcançou conhecimentos profundos sobre a existência. Ele teria compreendido aspectos relacionados ao nascimento e à morte dos seres. Também teria percebido a relação entre ações, desejos e sofrimento. Por fim, alcançou uma compreensão que seria apresentada como a libertação do ciclo de renascimentos. Naquele momento, Siddhartha deixou de ser apenas um buscador. Tornou-se Buda. A palavra significa, de maneira geral, o desperto, aquele que despertou. O que significava despertar? O despertar não era apresentado simplesmente como adquirir mais conhecimento. Tratava-se de uma transformação profunda na maneira de compreender a realidade. Buda teria percebido a natureza do sofrimento. Também teria compreendido suas causas e encontrado um caminho capaz de conduzir à libertação. Essas ideias se tornariam o centro dos ensinamentos que ele transmitiria posteriormente. A primeira grande descoberta. Segundo a tradição budista, Buda percebeu que o sofrimento fazia parte da experiência humana. Nascimento, envelhecimento, doença, morte, separação, perda, desejos frustrados. Tudo isso estava relacionado à condição da existência. Mas a descoberta não terminava aí. O sofrimento possuía causas. E, se existiam causas, talvez fosse possível interromper o processo. Essa compreensão seria apresentada posteriormente através das 4 nobres verdades. O primeiro ensinamento ainda estava por vir. Buda havia alcançado aquilo que procurava, mas agora surgiu uma nova questão. Deveria ensinar outras pessoas? Se aquilo que havia descoberto fosse profundo e difícil de compreender, talvez ninguém conseguisse entender. A tradição conta que Buda inicialmente considerou permanecer em silêncio. Ele havia passado anos procurando. Talvez outras pessoas não estivessem preparadas para compreender aquilo que havia descoberto, mas então decidiu compartilhar o caminho. Essa decisão mudaria a história da Índia e, séculos depois, mudaria a história de grande parte da Ásia. O caminho de volta. Buda deixou o local onde havia alcançado o despertar. Agora precisava encontrar aqueles que haviam caminhado com ele durante os anos de ascetismo. Os 5 companheiros que haviam se afastado após sua mudança de caminho estavam em Sarnath, perto de Varanasi. Buda decidiu procurá-los. Eles seriam os primeiros a ouvir aquilo que ele havia compreendido. O primeiro sermão. Em Sarnath, segundo a tradição, Buda realizou seu primeiro grande ensinamento. Esse acontecimento ficou conhecido como o primeiro sermão. Nele, apresentou o caminho que havia descoberto. Falou sobre o sofrimento, sobre suas causas, sobre a possibilidade de cessação e sobre o caminho que conduziria a essa libertação. Esse ensinamento ficou associado ao chamado giro da roda do Dharma. A partir dali, começaria uma nova fase. Buda já não era apenas um homem que havia buscado respostas. Agora era um mestre reunindo discípulos. O nascimento de uma comunidade. Os 5 antigos companheiros aceitaram os ensinamentos. Com eles, surgiu o primeiro núcleo da comunidade budista. Outras pessoas começaram a se aproximar. Algumas abandonaram suas vidas anteriores. Outras passaram a seguir os ensinamentos mantendo suas atividades na sociedade. A comunidade cresceu. Buda começou a viajar. Falava em diferentes lugares. Ensinava pessoas de diferentes origens. A mensagem começava a ultrapassar o pequeno grupo que havia acompanhado sua busca. O príncipe virou mestre. Anos antes, Siddhartha havia vivido protegido atrás dos muros de um palácio. Depois abandonou tudo. Passou anos procurando. Conheceu diferentes mestres. Experimentou práticas extremas. Quase destruiu o próprio corpo, até encontrar aquilo que a tradição chama de despertar. Agora caminhava pelas estradas da Índia ensinando aquilo que havia descoberto. O príncipe havia desaparecido. Buda havia surgido, mas sua história ainda estava longe do fim. Durante décadas, ele viajaria, reuniria discípulos
enfrentaria críticas, estabeleceria regras para sua comunidade e veria seus ensinamentos se espalharem. E, no centro de tudo, permaneceria uma ideia. Existe um caminho entre o excesso e a privação. O homem que havia procurado uma resposta para o sofrimento agora precisava ensinar esse caminho aos outros. Depois do despertar, Buda precisava decidir como transmitir aquilo que havia compreendido. Sua experiência havia sido resultado de anos de busca, meditação e reflexão. Agora, outras pessoas precisavam entender esse caminho. O primeiro ensinamento apresentado em Sarnath se tornaria uma das bases da tradição budista. Ele ficou conhecido como as 4 nobres verdades. Não se tratava apenas de uma lista de crenças. Era uma maneira de observar a existência humana, identificar o problema, encontrar sua causa e apontar um caminho para superá-lo. A primeira verdade. A primeira verdade está relacionada ao dukkha. O termo é frequentemente traduzido como sofrimento, insatisfação ou dificuldade, embora nenhuma tradução isolada consiga transmitir completamente seu significado. A existência humana inclui experiências dolorosas, doença, velhice, morte, separação de pessoas queridas, perda, frustração. Mas o conceito vai além da dor física. Mesmo experiências agradáveis podem ser acompanhadas pela consciência de que não durarão para sempre. Aquilo que desejamos muda. Aquilo que amamos pode desaparecer. Aquilo que conquistamos pode ser perdido. A primeira verdade, portanto, apresenta uma observação sobre a condição da existência. A segunda verdade, se existe sofrimento, surge uma pergunta natural: de onde ele vem? Segundo os ensinamentos budistas, uma das causas centrais está no desejo e no apego. Os seres humanos desejam coisas. Desejam prazer, segurança, reconhecimento, permanência. Desejam manter aquilo que possuem. Também desejam afastar aquilo que não querem. O problema surge quando tentamos transformar em permanente aquilo que, por natureza, está sujeito a mudança. O apego. Imagine alguém que possui algo muito importante. Enquanto aquilo está presente, existe satisfação, mas surge o medo de perder. O apego transforma a satisfação em preocupação. Se a perda acontece, aparece a dor. A questão não é simplesmente possuir alguma coisa. O ensinamento aponta para a relação criada com aquilo que possuímos. Quanto mais dependemos de algo para garantir nossa felicidade, maior pode ser o sofrimento quando esse algo muda ou desaparece. O desejo. O desejo também possui diferentes formas. Existe desejo por prazeres, o desejo por existência, o desejo por determinadas experiências. Também pode existir a vontade de escapar completamente de certas condições. Dentro da tradição budista, esses impulsos estão relacionados ao ciclo de sofrimento. Enquanto permanecem acompanhados de apego, continuam alimentando a insatisfação. A terceira verdade. Se o sofrimento possui uma causa, surge outra possibilidade. Ele pode terminar? Segundo o budismo, sim. A terceira verdade apresenta a possibilidade de cessação do sofrimento. Quando o apego e o desejo que alimentam o ciclo são abandonados, surge uma forma diferente de existência. Essa cessação está relacionada ao nirvana. O nirvana. Nirvana é um dos conceitos mais conhecidos e também mais difíceis de traduzir. Não significa simplesmente um lugar para onde alguém vai depois da morte. Na tradição budista, está relacionado à libertação do apego, da ignorância e do ciclo de sofrimento. As diferentes tradições budistas desenvolveram interpretações próprias sobre o conceito, mas, de maneira geral, o nirvana representa libertação. É o fim das condições que mantém o ciclo de sofrimento. A quarta verdade. Agora aparece a parte prática. Se existe sofrimento, se existe uma causa, se existe uma possibilidade de cessação, então precisa existir um caminho. A quarta verdade apresenta justamente esse caminho. Ele ficou conhecido como o nobre caminho óctuplo.
O termo óctuplo significa que o caminho possui 8 aspectos. Não são necessariamente 8 etapas que precisam ser concluídas uma depois da outra. Eles representam diferentes dimensões da prática. O nobre caminho óctuplo. Os 8 elementos são tradicionalmente apresentados como visão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Cada um possui uma função dentro do caminho budista. Visão correta. O primeiro aspecto está relacionado à maneira como uma pessoa compreende a realidade. É necessário reconhecer as características da existência apresentadas pelos ensinamentos budistas. Sofrimento, impermanência, causa e consequência. O conhecimento não é visto apenas como informação. Ele precisa transformar a maneira como a pessoa enxerga a própria vida. Intenção correta. Depois vem a intenção. Aquilo que orienta nossas decisões importa. Uma pessoa pode realizar determinada ação externamente correta enquanto mantém uma intenção baseada em raiva, desejo ou egoísmo. O caminho budista procura transformar também a motivação. A prática começa dentro da mente antes de aparecer no comportamento. Fala correta. A linguagem ocupa um lugar importante. Palavras podem aproximar pessoas. Também podem provocar conflitos. O ensinamento tradicional recomenda evitar mentira, calúnia, palavras agressivas, conversas prejudiciais. A fala deve contribuir para uma relação mais consciente com os outros. É interessante perceber como a linguagem aparece novamente no centro de uma tradição espiritual. Aquilo que dizemos pode produzir consequências. Ação correta. O próximo aspecto trata do comportamento. As ações de uma pessoa possuem consequências. Por isso, a prática budista enfatiza evitar comportamentos prejudiciais e desenvolver ações consideradas benéficas. A ideia está relacionada ao karma. Não basta compreender intelectualmente determinado ensinamento. É necessário incorporá-lo à própria maneira de agir. Modo de vida correto. A vida cotidiana também faz parte do caminho. Como uma pessoa obtém seu sustento? Seu trabalho provoca sofrimento? Suas atividades prejudicam outras pessoas? Essas perguntas fazem parte da reflexão. A espiritualidade não está separada completamente da vida prática. O modo como alguém ganha a própria vida também pode estar relacionado à sua prática. Esforço correto. O caminho exige disciplina. Pensamentos prejudiciais podem surgir. Hábitos antigos podem retornar. A pessoa precisa desenvolver esforço consciente para abandonar padrões negativos e cultivar estados mentais considerados benéficos. Não se trata simplesmente de tentar com força. O esforço precisa ser direcionado. Atenção correta. A atenção ocupa uma posição central no budismo. A pessoa precisa perceber o que acontece dentro e fora de si. Sensações, pensamentos, emoções, comportamentos. A prática procura desenvolver consciência sobre essas experiências sem simplesmente reagir automaticamente a cada uma delas. Esse princípio está relacionado às práticas de atenção e meditação que se tornariam características importantes de muitas tradições budistas. Concentração correta. O último aspecto está ligado ao desenvolvimento da mente concentrada. A meditação possui diferentes formas dentro do budismo. Algumas práticas procuram desenvolver estabilidade mental. Outras investigam diretamente a natureza da experiência. O objetivo é desenvolver uma mente capaz de observar com clareza. Um caminho, não apenas uma crença. As 4 nobres verdades do caminho óctuplo mostram uma característica importante dos ensinamentos atribuídos a Buda. Existe uma preocupação constante com a prática. Não basta ouvir. Não basta memorizar. A pessoa precisa observar a própria experiência, perceber seus desejos, reconhecer seus apegos, observar seus pensamentos, modificar seus comportamentos. O ensinamento deveria ser colocado em prática.
Os primeiros discípulos. Depois do primeiro sermão, Buda começou a reunir seguidores. Alguns eram antigos companheiros de sua jornada. Outros chegaram posteriormente. Entre os discípulos mais conhecidos estavam Sariputta, Moggallana, Ananda e Mahakassapa. Cada um teria desempenhado papéis importantes na comunidade. Ananda, em particular, tornou-se conhecido por sua memória e proximidade com Buda. Segundo a tradição, ele teria preservado muitos dos ensinamentos transmitidos oralmente. A Sangha, a comunidade de seguidores, ficou conhecida como Sangha. Ela reunia aqueles que haviam escolhido seguir o caminho ensinado por Buda. Existiam monges e monjas que abandonavam a vida doméstica. Também havia seguidores leigos que continuavam vivendo em suas famílias e comunidades. Assim, o movimento começou a crescer para além de um pequeno grupo de renunciantes. Budismo e sociedade. Buda ensinou em uma sociedade marcada por diferenças sociais e religiosas. A tradição budista preserva histórias de pessoas de diferentes origens aproximando-se de seus ensinamentos. Isso não significa que todas as estruturas sociais desapareceram. A Índia antiga continuava possuindo suas próprias hierarquias, mas a comunidade budista apresentava uma possibilidade diferente de pertencimento. O caminho espiritual não dependia simplesmente de nascer dentro de determinada família. As mulheres na comunidade. As tradições também relatam a formação de uma comunidade de monjas. Uma das figuras associadas a esse processo é Mahapajapati Gami, tradicionalmente apresentada como tia e mãe adotiva de Siddhartha. Segundo os relatos, ela pediu para seguir a vida monástica. Depois de algum tempo, a ordem das monjas foi estabelecida. A história mostra que a presença feminina se tornou parte importante da comunidade budista, embora as tradições também preservem regras e estruturas diferentes para monges e monjas. Buda continua viajando. Durante décadas, Buda percorreu diferentes regiões do norte da Índia. Ele ensinava em cidades, visitava comunidades, conversava com governantes, recebia comerciantes, camponeses, nobres e pessoas comuns. Seus ensinamentos eram transmitidos principalmente de forma oral. Isso significa que a memória dos discípulos era essencial. Cada discurso precisava ser lembrado. Cada ensinamento precisava ser repetido. Cada geração de discípulos precisava preservar aquilo que havia recebido. A linguagem dos ensinamentos. Buda teria ensinado utilizando idiomas falados pelas populações de sua região, e não uma linguagem exclusivamente reservada às elites religiosas. Isso facilitava o contato com diferentes grupos. Os ensinamentos eram apresentados por meio de histórias, comparações e diálogos. Essa característica ajudou a tradição a preservar uma grande quantidade de material narrativo. O rei Bimbisara. Entre os governantes associados à história de Buda está Bimbisara, rei de Magadha. Segundo as tradições budistas, ele teria conhecido Buda e se tornado um apoiador. Magadha era um dos grandes poderes políticos do norte da Índia. O apoio de governantes e pessoas influentes ajudou a comunidade budista a estabelecer locais de permanência e desenvolver sua estrutura. O crescimento. A cada novo discípulo, a tradição ganhava mais um transmissor. A comunidade podia viajar para diferentes regiões. Novos seguidores aprendiam os ensinamentos. Monges se reuniam durante determinadas épocas do ano. Os ensinamentos eram recitados e preservados oralmente. O movimento que havia começado com um homem meditando sob uma árvore estava se transformando em uma comunidade organizada. O homem que tinha abandonado tudo agora tinha seguidores. Siddhartha havia deixado o palácio justamente para escapar de uma vida baseada em posição, riqueza e apego. Agora, ironicamente, sua própria figura começava a atrair respeito e influência. Mas a tradição budista apresenta Buda como alguém que continuou enfatizando o caminho e os ensinamentos, em vez de simplesmente buscar poder político. Sua missão era transmitir aquilo que havia descoberto. Uma nova fase começava.
Buda não era mais apenas um buscador. Também não era apenas um mestre isolado. Existia agora uma comunidade. Existiam discípulos. Existiam lugares onde os ensinamentos eram preservados. E existia uma tradição começando a se formar. Mas o caminho ainda estava no começo. Buda continuaria ensinando durante décadas. Até o fim de sua vida, viajaria por diferentes regiões e encontraria pessoas de diferentes posições sociais. Depois de sua morte, seus discípulos precisariam enfrentar uma tarefa enorme: preservar seus ensinamentos sem a presença do próprio mestre. Essa questão seria decisiva para o futuro do budismo. Por quê? Depois que Buda desaparecesse, começaria outra grande etapa da história: a transmissão, a organização dos ensinamentos, a formação das escolas e, finalmente, a expansão para além da Índia. Durante décadas, Buda percorreu as estradas do norte da Índia. O jovem que havia deixado o palácio agora era um mestre acompanhado por discípulos, admiradores, comunidades que recebiam seus ensinamentos. Sua mensagem já havia ultrapassado o pequeno grupo dos primeiros seguidores. Mas a vida continuava seguindo a mesma regra que ele havia observado desde o início. Tudo muda. O corpo envelhece. A saúde se enfraquece. A vida chega ao fim. Buda também estava sujeito a essa realidade. O mestre envelhece. Os textos budistas apresentam Buda ensinando durante muitos anos. Com o passar do tempo, seu corpo começou a mostrar os sinais da idade. Ele já não era o jovem que havia abandonado o palácio. Seus discípulos mais antigos também envelheciam. Novas gerações começavam a entrar na comunidade. Mesmo assim, Buda continuava viajando e ensinando. A tradição apresenta seus últimos anos como um período de grande atividade. A comunidade já era grande. A sangha havia crescido. Existiam monges e monjas seguindo regras próprias. Havia discípulos conhecidos por diferentes qualidades. Alguns eram reconhecidos pela sabedoria, outros pela capacidade de ensinar, outros pela disciplina ou pela memória. Também existiam seguidores leigos que apoiavam a comunidade. O movimento já não dependia de uma única pessoa para existir, mas Buda continuava sendo seu principal ponto de referência. O papel de Ananda. Entre os discípulos mais próximos estava Ananda. Segundo a tradição, ele acompanhou Buda durante muitos anos. Sua proximidade permitiu que testemunhasse inúmeros ensinamentos e acontecimentos importantes. Ananda também ficou conhecido por sua capacidade de recordar discursos. Isso seria fundamental depois da morte de Buda. Sem textos escritos durante a vida do mestre, a memória do discípulo seria uma das principais formas de preservar suas palavras. Não havia um herdeiro. Conforme Buda envelhecia, surgiu naturalmente uma questão: quem assumiria a liderança depois de sua morte? A tradição budista apresenta Buda recusando a ideia de estabelecer um sucessor pessoal, no sentido de alguém que simplesmente ocuparia seu lugar. A importância deveria permanecer nos ensinamentos e na prática. Isso seria decisivo. O futuro da comunidade não dependeria de encontrar outro homem considerado equivalente a Buda. Dependeria da preservação do Dharma e das regras da Sangha. O último caminho. Segundo os relatos tradicionais, Buda iniciou uma de suas últimas viagens acompanhado por discípulos. O destino final seria Kushinagar. A jornada aparece nos textos budistas como um dos momentos mais importantes da tradição. No caminho, Buda continuou ensinando. Mesmo próximo do fim da vida, sua atenção permanecia voltada aos discípulos. A última refeição. Durante essa viagem, Buda recebeu uma refeição oferecida por um homem chamado Kunda. Os textos preservam diferentes interpretações sobre a natureza desse alimento. Depois da refeição, Buda teria ficado gravemente enfermo. Mesmo assim, segundo a tradição, ele continuou a viagem. O episódio também deu origem a diferentes discussões dentro das tradições budistas posteriores. O ponto central da narrativa, porém, permanece.
Buda sabia que sua vida estava chegando ao fim. Kushinagar. Finalmente, Buda chegou a Kushinagar. Segundo os textos, ele escolheu um local entre duas árvores sala. Ali preparou-se para morrer. Os discípulos estavam próximos. Aquele que havia passado décadas ensinando agora estava diante do mesmo destino que havia observado no primeiro período de sua vida: a morte. As últimas orientações. A tradição preserva diversas instruções atribuídas aos últimos momentos de Buda. Uma das ideias centrais é a importância de não depender eternamente da presença física de um mestre. Os discípulos deveriam continuar praticando. Deveriam observar a impermanência. Deveriam manter atenção sobre suas próprias ações. O caminho não terminava simplesmente porque Buda não estaria mais presente. O Parinirvana. Segundo a tradição budista, Buda entrou no Parinirvana em Kushinagar. Esse termo possui um significado específico dentro do budismo. Está relacionado à libertação final de alguém que alcançou Nirvana e morreu, encerrando o ciclo de renascimentos. Para os seguidores, sua morte não representava simplesmente o desaparecimento de um mestre. Era o encerramento de sua existência física e o cumprimento final do caminho que havia ensinado. O corpo é cremado. Depois da morte, seus restos foram submetidos aos rituais funerários. Segundo os relatos tradicionais, houve uma cerimônia importante. Os restos mortais foram posteriormente distribuídos entre diferentes grupos. Essas relíquias passaram a possuir grande importância para comunidades budistas. Stupas e outros monumentos foram associados à preservação e veneração dessas relíquias. Mas a história não terminou. Buda havia morrido, mas seus ensinamentos continuavam vivos. E agora surgia um problema gigantesco. Durante décadas, ele havia sido a principal referência. Agora os discípulos precisavam preservar aquilo que tinham aprendido. Não existia uma coleção completa de livros escrita pelo próprio Buda. Os ensinamentos precisavam ser lembrados e recitados. A comunidade precisava decidir como manter a tradição organizada. O primeiro concílio. Segundo a tradição budista, depois da morte de Buda ocorreu uma grande reunião de discípulos em Rajir. Esse acontecimento ficou conhecido como o primeiro concílio budista. A intenção era reunir e preservar os ensinamentos transmitidos oralmente. Mahakassapa aparece como uma das figuras centrais desse processo. Ananda teria recitado muitos dos discursos que lembrava. Outros discípulos teriam contribuído para a preservação das regras monásticas. Assim eu ouvi. Muitos discursos preservados na tradição budista começam com uma fórmula semelhante a assim eu ouvi. A expressão possui enorme importância. Ela indica uma tradição baseada na transmissão oral. Alguém ouviu um ensinamento, memorizou, recitou, outro grupo recebeu, depois repetiu novamente. Durante gerações, esse processo permitiu que grandes quantidades de material fossem preservadas. A tradição cresce. Com o passar do tempo, diferentes comunidades budistas se espalharam pelo norte da Índia. Novos mosteiros foram estabelecidos. Mais pessoas passaram a seguir os ensinamentos. A tradição começou a ganhar diferentes interpretações. Nem todos os grupos concordavam completamente sobre questões de disciplina e doutrina. Essas diferenças seriam importantes para a formação das escolas budistas posteriores. O Império de Ashoka. Séculos depois da morte de Buda, surgiu uma figura que mudaria profundamente a história do budismo. Seu nome era Ashoka. Ele se tornou um dos maiores governantes do subcontinente indiano. Inicialmente, seu império foi marcado por campanhas militares. A tradição budista associa sua transformação pessoal especialmente à Guerra de Kalinga. Depois desse conflito, Ashoka teria passado a apoiar o budismo. Ashoka e a expansão. O apoio de Ashoka foi extremamente importante. Ele patrocinou obras, estabeleceu monumentos e apoiou comunidades budistas. Também mandou produzir inscrições em pilares e rochas espalhadas por seu território.
Esses registros são importantes porque fornecem evidências históricas sobre o reinado de Ashoka e sua relação com ideias associadas ao budismo. A tradição também atribui a ele o envio de missionários para diferentes regiões. Além da Índia, o budismo começou a atravessar fronteiras. Chegou ao Sri Lanka, depois alcançou outras partes da Ásia. Ao longo dos séculos, diferentes formas da tradição se desenvolveriam em regiões muito distantes entre si. Cada sociedade incorporaria os ensinamentos dentro de seu próprio contexto cultural. O budismo da Índia não seria exatamente igual ao budismo que surgiria na China, nem ao que se desenvolveria no Japão, nem ao encontrado no Tibete ou no Sudeste Asiático. Três grandes tradições. Com o passar dos séculos, diferentes formas de budismo se consolidaram. Entre as principais tradições reconhecidas atualmente estão Theravada, Mahayana, Vajrayana. Cada uma possui seus próprios textos, práticas, escolas e interpretações. A história dessas tradições é extensa e não pode ser reduzida a uma única narrativa, mas todas estão ligadas, de maneiras diferentes, à figura de Siddhartha Gautama e aos ensinamentos atribuídos a ele. O budismo muda de forma. À medida que avançava para novas regiões, o budismo encontrou outras culturas. Na China, entrou em contato com tradições locais. No Japão, desenvolveu escolas próprias. No Tibete, assumiu características específicas. No Sudeste Asiático, tornou-se profundamente ligado à vida religiosa e cultural de diferentes sociedades. A tradição continuou se transformando, mas a figura de Buda permaneceu no centro. O homem e a figura religiosa. Existe uma diferença interessante entre o Siddhartha apresentado nas narrativas de sua juventude e a figura de Buda venerada posteriormente. No início, encontramos um príncipe procurando respostas. Depois, um renunciante. Em seguida, um mestre. Com o passar dos séculos, diferentes tradições desenvolveram maneiras próprias de representar Buda. Imagens começaram a aparecer. Estátuas foram construídas. Templos foram erguidos. Relíquias passaram a ser veneradas. A história de um homem transformou-se em uma tradição religiosa mundial. O que sobrou depois dele? Siddhartha Gautama morreu há mais de 2000 anos. Seu corpo desapareceu. Sua voz não pode mais ser ouvida diretamente, mas seus ensinamentos continuam sendo estudados. Seus discursos são preservados em grandes coleções de textos. Milhões de pessoas seguem tradições relacionadas ao budismo. Templos e mosteiros continuam existindo, e sua figura permanece presente em diferentes culturas. Uma busca que se tornou tradição. Tudo começou com um homem que tinha quase tudo aquilo que sua sociedade considerava desejável: riqueza, família, posição, segurança. Ainda assim, ele não estava satisfeito. Abandonou o palácio. Procurou mestres, experimentou práticas extremas, rejeitou os extremos, sentou-se sob uma árvore e, segundo a tradição, despertou. Depois passou décadas ensinando. Quando morreu, seus discípulos carregaram suas palavras para as gerações seguintes. Séculos depois, essas palavras atravessaram fronteiras, chegaram a novos povos, encontraram novas culturas e deram origem a diferentes escolas. O fim do primeiro caminho. A história de Siddhartha Gautama poderia terminar aqui. O príncipe abandonou o palácio. O buscador encontrou o caminho. O homem tornou-se Buda. O mestre formou uma comunidade. E, depois de sua morte, os discípulos preservaram seus ensinamentos. Mas essa ainda não é a história completa do budismo. Porque agora precisamos acompanhar aquilo que aconteceu depois de Buda. Como os ensinamentos foram organizados. Como surgiram as diferentes escolas. Como o budismo saiu da Índia e chegou à China, ao Japão, ao Tibete e ao Sudeste Asiático. E como uma tradição que começou com um pequeno grupo de discípulos se tornou uma das grandes religiões e filosofias da humanidade.
Essa será a história do segundo vídeo.